do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje estamos em mais um dia do nosso devocional do mês de agosto. Hoje, 14 de agosto de 2026. E qual é o tema do nosso devocional, irmã Aline? Quais são suas cisternas rotas? Quais são suas cisternas rotas? E o que é isso, irmã Aline? Vamos descobrir agora. E a nossa referência ela está lá em Jeremias 2, seu capítulo 2, seu versículo 12 e 13, que fala: Espantai-vos disso o céu e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolado, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. Olha só o que a palavra diz. O meu povo fez duas maldades. A mim me abandonaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Olha só. E a palavra do Senhor já fala, né, sobre o povo de Israel, né? E aqui no nosso devocional vai falar, né? E quando eu fui olhar cisternas, eu lembrei, né, que meu pai, há tempos ele trabalhava cavando cisternas, né? Mas na realidade, quando eu fui pesquisar, tem diferença entre cisterna e poço. E o meu pai, ele cavava poço. E quando eu fui olhar ali de cisternas, que fala de cisternas e ainda não é cisterna normal, é cisterna rotas. E eu coloquei aqui que a cisterna normal, olha só, a cisterna normal, ou seja, ela é inteira, bem vedada, bem revestida. Sua função de captar água e guardar a água da chuva de forma segura. É uma cisterna que serve para armazenar água. E aquele povo ali em Israel, eles estavam passando por uma situação difícil. E o manancial que Deus tinha provido para eles, quem sabe era longe, não era perto do local onde eles estavam. E eles preferiram criar uma estratégia, construindo para eles cisternas. Mas, olha só, eles deixaram de lado o pensamento: Deus está cuidando de mim em todo momento, Deus tem cuidado de nós, Deus ele deu um manancial para nós, né? E eles abandonaram Deus, viraram as costas para Deus e ainda eles cavaram cisternas, decidiram, vamos cavar cisterna para armazenar água. Quem sabe no meu pensamento eles falando, a gente vai ter mais perto o armazenamento de água, não vai ter tão longe, para sempre que precisar, eu não precisar ir lá e pegar água, eu já vou ter mais perto, né? Mas infelizmente eles não cavaram cisterna e não tiveram cuidado de ver que tipo de cisternas eles iam cavar. Eles cavaram cisternas e cisterna não normal, mas cisternas rotas, ou seja, quebradas, rachadas, que vai vazando, vai esvaziando a água aos poucos. E essa cisterna, ela vai só perdendo, ela não acumula água, né? E, ou seja, o povo, ele estava trabalhando e estava trabalhando em vão, porque ele estava trabalhando, cavando algo, batalhando em algo, lutando, sofrendo para fazer aquela atividade, sendo que não ia dar resultado, sendo que não era o que Deus tinha mandado fazer. Eles, além de desobedecer a Deus, além de virar as costas para Deus, ainda fizeram algo para prejudicar eles mesmos. Por quê? Eles não cavaram só uma cisterna, não, para armazenar água. Eles cavaram cisternas rotas, ou seja, cisterna quebrada, defeituosas, que não ia servir de bom proveito para eles, né? E aqui fala que a água da rocha, o pão dos céus que caía, o manancial, são apenas dois dos muitos sinais que Deus acompanhava o povo, que Deus dava provisão ao povo. Mas mesmo assim o povo de Israel preferiam recorrer a outras coisas, né? Ainda assim eles tinham dificuldade de confiar completamente em Deus, ou seja, imagine eles pensarem: se esse manancial secar, como é que a gente vai ficar? Se esse manancial secar, a gente não vai ter água armazenada, então vamos criar uma estratégia para ter o armazenamento de água, né? E aqui ele fala que
eles mesmo olhando tudo que Deus fez, e eles ainda agem dessa forma. E quando a gente vai ler, a gente chega até a questionar, mas como o povo de Israel foi capaz de fazer isso? E eu e você não agimos dessa forma? Da irmã Lene saber o quanto Deus já proveu, o quanto Deus já curou, o quanto Deus já salvou. E ainda assim, muitas das vezes eu tentar criar atalhos para a bênção chegar mais rápido. Criar atalhos pensando que Deus vai me abençoar ou que eu vou conquistar algo, que eu vou ser melhor em algumas áreas se eu procurar atalhos e me desviar um pouco da presença do Senhor. E aqui fala: quantas vezes Deus já abriu os mares e nos enviou provisão, mas diante de uma dificuldade, acabamos buscando refúgio não nele, mas em pessoas ou circunstâncias. E essa cisterna rotas aqui que fala é justamente isso, é a irmã Aline deixar de confiar inteiramente em Deus no momento da dificuldade, mesmo Deus já ter me revelado coisas maravilhosas, mas no momento da dificuldade eu deixar Deus em último plano, não é nem em segundo, Deus em último plano, e procurar a casa do melhor amigo, a casa da melhor amiga, em procurar coisas que vão ser passageiras. E não me dobrar diante do Senhor, não me dedicar, Senhor, é só o Senhor que pode. Eu sei que o Senhor já fez coisas maravilhosas, Pai, eu sei que dessa vez o Senhor não vai desamparar, me ajuda. E às vezes a gente tenta, e às vezes a gente nem tem amizade com ninguém, falando de nós mulheres, princesas do Senhor. Às vezes nós não temos nem aquela amizade, aquela aproximação com outras pessoas, mas no momento da dificuldade a gente quer fazer com que aquela pessoa se aproxime de nós, porque a gente até pensa. Um exemplo: se a irmã Aline estiver precisando de algo financeiro, algo material, e eu tirar minha concentração de Deus, tirar o pensamento, não, Deus vai prover tudo, Deus vai mandar na hora certa, e me agarrar às pessoas, aos seres humanos, dizer, não, fulano vai me dar, fulano vai me ajudar, eu sei que ele vai me dar porque ele tem uma condição boa, ao jeito que ela anda vestida, ao jeito que ela faz. Deus não permite que isso aconteça, porque eu estou buscando ajuda em cisternas rotas, ou seja, em cisternas rachadas, em coisas passageiras, né? Se não for o ser humano direcionado por Deus, pode ser milionário, mas Deus não usa para nos abençoar. E quando é da direção de Deus, até uma pessoa que você menos imagina, uma pessoa que tem menos condição, o Senhor Jesus usa e te abençoa e me abençoa. E fica a pergunta para nossas vidas: a quem estamos recorrendo no nosso momento de dificuldade? Será que estamos fazendo como o povo de Israel? Não. Eu já passei por uma dificuldade, se vir a outra, eu já vou conquistar essa pessoa, já vou deixar a pessoa aqui do meu lado. E se esquecendo que você tem um amigo de todas as horas, se esquecendo que você tem um Deus poderoso, dono da prata e do ouro, né? E muitas das vezes o Senhor está falando para nós: não, eu não quero dessa forma, não se aproxime dessa forma. E eu e você estamos atemando, estamos cavando cisternas, estamos muitas das vezes forçando situações para a pessoa ficar perto da gente. E Deus está falando: cisterna rachada não dá certo, porque é tudo passageiro, vai escorrendo. Aquela comunhão que você tem não é uma comunhão duradoura, é uma comunhão passageira com aquela pessoa, né? Porque nada que fala é de proveito fixo, mas é só passageiro. E aqui fala mais que o povo abandonou a verdadeira fonte para construir essas cisternas, né? E nós às vezes agimos assim. Nós abandonamos aquele que pode prover tudo nas nossas vidas e achamos que é da nossa forma que vai acontecer. E fala mais aqui que a cisterna depende da água acumulada e podia secar em todo momento ou se romper. E uma cisterna rota tinha rachaduras, às vezes imprescindível, que fazia a água esvaziar aos poucos, né? Aquela cisterna que eles criaram, aquela cisterna dependia de água para ficar ali. Aquela cisterna era nada mais do que um reservatório, né? Não é que aquela cisterna que eles fizeram iria jorrar água. Eles saíram do manancial, eles pensaram, olha só, quando estamos fora da direção de Deus, eles pensaram que o manancial que Deus proveu para eles, o manancial poderia secar. Mas eles não tiveram o discernimento de analisar
corre mais o risco do reservatório secar e a água se acabar do que o manancial que Deus proveu para mim e para você, né? Quando deixamos de entender que somos totalmente dependentes de Deus e começamos a colocar nossas dependências em coisas passageiras, ficamos até aparentemente cegos, colocamos venda nos nossos próprios olhos, porque acha que esse marca-texto aqui ele não vai acabar. Então eu vou confiar no meu marca-texto. É a mesma coisa de confiar naquele reservatório que eles estavam provendo para eles e deixando o manancial que era mais distante, o manancial, mas Deus tinha provido. Se Deus falou que vai acontecer algo na minha e na tua vida, Ele sabe como fazer. E você acha que Ele ia deixar aquele manancial secar para o povo morrer de sede? Não tinha como. Porque Deus, Ele conhece a minha e a tua necessidade. Mas às vezes o manancial não está tão próximo da gente para fazer a gente sair do comodismo, para fazer a gente sair da zona de conforto. Mas aquele povo queria o manancial e ainda queria perto deles, para eles não terem muita dificuldade de ir lá e voltar. Quem sabe 2, 3 vezes no dia. Então colocaram para eles algo mais perto. Vamos construir esse reservatório, a gente vai lá de manhã, pega e já deixa aqui. E não precisa mais pegar durante o dia. E aí? O que é que Deus está nos tocando para a gente fazer sem cessar? Buscar água no manancial. Buscar água no manancial hoje na nossa vida é o que? É a oração, é a adoração. Aquele povo tinha que ir lá, quem sabe, 2, 3 vezes ao dia. E para diminuir, eles pegavam e deixavam ali o reservatório. Quem sabe eu e você também já pensamos, não, eu vou parar hoje de manhã, vou orar a manhã toda, porque eu não preciso orar mais o restante do dia. E quem disse que Deus quer isso para mim e para a tua vida? Deus, Ele quer que a gente fique em constância. Não importa se, de manhã eu não posso orar muito, mas eu vou orar 10 minutos. Meio-dia, quando eu for almoçar, eu vou orar mais 10 minutinhos. À tarde, quem sabe, eu tenho um tempinho, eu vou orar mais um pouquinho. Você está sabendo que ali você está dependendo de Deus. Você, através daquela busca constante, no momento que você não puder buscar, no momento que acontecer alguma situação inesperada, você vai ter reservatório dentro de você. Não é você tentando acumular oração, não é você tentando dizer eu vou orar agora porque eu já estou abastecido agora, não passa agora a semana toda sem orar. Não é dessa forma. E aquele povo ali, ele queria criar estratégia para que a água ficasse mais perto deles, né? Mas aquela estratégia que o povo criou não era da direção de Deus. Então cuidado com a estratégia que eu e você estamos criando para obter algo para nossas vidas. E fala mais aqui, esperamos que o casamento nos complete e mantenha a felicidade. Esperamos que os amigos nos tragam felicidade, criamos expectativa no ministério, na igreja, no pastor, no nosso ciclo de amizade, sabendo que tudo isso passa, sabemos que todos nós somos falhos, mas não paramos para analisar. Deus é o único que não falha, a minha rocha, o meu manancial está em Jesus, a alegria do Senhor é a minha força, a minha alegria está no Senhor, não em pessoas, não em coisas, né? E para finalizar fala, mulher, corra, vamos correr ao encontro do Senhor, vamos parar de perder tempo cavando cisternas que são rachadas, vamos parar de perder tempo achando que se afastando de Deus um pouco, criando estratégia com outras pessoas, que isso vai nos promover, que isso vai fazer nós alcançar algo melhor, não. E aqui eu ainda botei porque eu lembrei, né, vendo meu pensamento, eu lembrei que quando o meu pai, ele cavava cisterna, ele cavou um poço lá em casa, né? Mas na Bahia fala cisterna. E ele cavou uma cisterna muito funda, mas ele teve todo o cuidado de cavar, de revestir todinha no tijolinho, revestiu a cisterna. A água era maravilhosa, a água era uma água impecável. Que a gente lá em casa, eu não lembro quantos metros não sei se era 7 ou se era mais, mas acho que era 7 metros ou era mais. E a gente lá de casa, quantas vezes já saciou a sede humana
dos vizinhos, de pessoas até de longe. Eu lembro que um tio meu morava bem mais distante e ele vinha buscar água lá em casa quando faltava água. Por quê? Porque ali era uma água saudável, uma água maravilhosa que servia tanto para uso diário, de tomar banho, lavar louça, fazer tudo, também para saciar nossa sede material, humanamente falando. E meu pai tinha todo o cuidado e ele tinha o tempo certo de descer. Eu lembro que a cisterna era tão funda que ele emendava escadas umas nas outras para descer e limpar, tirava a água todinha, tirava a água toda e depois a água vinha brotando novamente. Por quê? A cisterna que meu pai cavava não era um armazenamento de água, não era que ficava ali aberto para depender de água de chuva, mas a cisterna que meu pai cavava era tipo esses poços que fala poço artesiano, que dele mesmo ali do subsolo ele brotava água. Então meu pai cavava e a água começava a brotar, né? Por meio daquela escavação que ele fez lá em casa, na casa de outras pessoas também, contrataram ele para ele cavar esse poço também, e é cisterna que fala lá na Bahia, né? E acontecia isso, então a gente tinha o cuidado, tampava ela para não cair nada de folha, nem de nada que tinha no quintal, né? Que tinha os pezinhos de planta, e ali a gente tinha o maior cuidado. Mas eu lembro também que um determinado tempo a nossa cisterna de lá de casa foi prejudicada, né, por vizinhos que não cuidavam da sua casa, por vizinho que não cuidava do seu quintal e acabou infiltrando, não sei como foi, acabou infiltrando água suja, água que não era boa para estar bebendo para o uso, infiltrando dentro da cisterna. E isso levou com que precisasse até aterrar a cisterna, né? Meu pai conseguiu lá, um jeito com os pessoal lá, eu acho que ele comprou, eu acho que barro, alguma coisa assim, e teve que aterrar a cisterna. Hoje em dia não tem mais a cisterna lá em casa. Por quê? Porque a cisterna deixou de ser saudável, porque foi contaminada por vizinhos, por território de vizinhos que não cuidavam do seu quintal, não cuidavam da sua casa. E colocando hoje em dia, quantos de nós somos poços de água saudável, poços de águas limpas, que nós produzimos água para outras pessoas e muitas das vezes por falta de vigilância nossa, deixamos nos influenciar por más amizades e deixamos de ser uma água saudável para quem está do nosso lado e começamos até a se contaminar, né? E colocando que nem a cisterna, meu pai precisou aterrar aquela cisterna. Então precisamos encanar água, que nunca tinha encanado água lá em casa, porque a gente usava aquela cisterna maravilhosa, aquela água que tinha e que deu tanto trabalho, né? Mas por descuido de outras pessoas nós somos prejudicados e não teve mais jeito e a água não serviu mais para saciar a nossa sede. E na nossa vida espiritual não é diferente. Se a irmã Aline não ter cuidado, se você que me assiste não ter cuidado, eu e você, a nossa água que vem do Senhor, o nosso manancial pode ser prejudicado, pode ser contaminado. E às vezes a gente pensa que não, mas sim, pode ser contaminado. E se não estiver na direção de Deus, pode ser gente de perto, gente de longe, não importa. A cisterna lá de casa foi prejudicada por pessoas próximas mesmo, vizinhos. E na minha e na tua vida, quantas das vezes somos prejudicados e achamos que são pessoas que a gente nem imaginava, né? Mas que eu e você viemos nos agarrar ao Senhor, viemos deixar de querer construir reservatório, sendo que tem um manancial nas nossas vidas. Vamos parar de olhar as pessoas que estão do nosso lado, que não é da direção de Deus, pessoas conhecidas que servem apenas como cisternas rotas, ou seja, pessoas que estão ali rachadas, necessitando de uma transformação, para que a água venha a ser armazenada novamente dentro da vida daquela pessoa, para que o Espírito Santo de Deus fique novamente com aquela pessoa, e por a aparência daquela pessoa estar boa, maravilhosa, quem sabe financeiramente boa, a gente acaba se apegando àquela pessoa, se aproximando e nos distanciando do manancial que é o Senhor Jesus. Mas a cisterna, como aquela cisterna que o povo armazenava água, nem uma cisterna normal não foi, mas foi com rachadura, né?
E quantas das vezes passamos por dificuldades e somos frustrados. Por quê? Porque no pior momento de dificuldade nós agarramos a nossa confiança em cisternas com rachaduras, em pessoas que não tem nada para nos oferecer, mas só faz nos enganar, só faz estar ali tentando para tirar o nosso foco, tirar o nosso alvo, que é o Senhor Jesus. Então, irmã Line, não saia do foco que é o manancial, não vá procurar cisternas rachadas, não vá procurar pessoas que aparentemente enchem os olhos, pessoas até mesmo com condição financeira, uma boa lábia, uma boa falatória, dando risada direto. Não é assim que eu e você, viemos analisar as pessoas que estão perto de nós. Quantas pessoas são em silêncio, mas é pessoas que Deus tem colocado do nosso lado e a gente tem abandonado, né? Então não deixe o manancial que é o Senhor Jesus e não tenha o trabalho em vão desperdiçado por cavar cisternas com rachadura. Quando tem um prato na tua casa, um copo na tua casa com rachadura, você usa? Você faz o quê? Você descarta, né? E aqui a palavra do Senhor é bem clara quando diz que as cisternas com rachaduras não servia para armazenar água, porque quando eles fossem ver, aquela água já tinha sido esvaziada. Mas como eles tinham abandonado, como o versículo fala aqui, o meu povo fez duas maldades. A primeira a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas. O manancial de águas vivas é o Senhor, o que o Senhor proveu para eles, eles abandonaram por ser mais distante. E para finalizar, já falo, quantas das vezes eu e você deixamos de buscar algo da parte de Deus porque vai dar trabalho, porque vai precisar renúncia, né? E nos apegamos a essas malditas cisternas com rachaduras, colocando assim em risco a nossa vida. Quantas casas que por uma casa está mal feita, coloca em risco a casa vizinha, né? Mas que vamos pedir direcionamento ao Senhor, discernimento, para estar com nossa confiança 100% no Senhor, porque Ele é o manancial, Ele é a água da vida, Ele é a fonte da água da vida que eu, irmã Line, preciso e você precisa também. Vamos nos encher dessa água da vida para que eu e você tenhamos água para passar para outras pessoas, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração e um ótimo dia debaixo das potentes mãos do Senhor. Deus abençoe.